Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Deixa eu saber aí nos comentários de qual cidade você está me acompanhando hoje. Adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela, e quero dedicar uma saudação especial no próximo vídeo. Você acredita que uma voz pode despertar alguém do coma? Que o amor pode ser mais forte que a morte? Ele era um magnata milionário da Bahia. Ela, apenas uma babá virgem e humilde. Quando o helicóptero dele despencou numa tempestade, os médicos disseram que ele nunca mais acordaria. Mas Maria Luísa não desistiu. Noite após noite, cantou acalantos de amor, até que o impossível aconteceu. O sol nascia sobre as plantações infinitas de soja no oeste da Bahia, tingindo de dourado as terras que se estendiam até o horizonte. Bruno Albuquerque observava pela janela de seu escritório na fazenda principal um império de 50.000 hectares que havia herdado do pai e expandido além de qualquer sonho familiar. Aos 42 anos, era considerado um dos maiores produtores de grãos do Nordeste, um homem que transformara o sertão baiano em ouro verde. Mas o sucesso tinha um preço que Bruno pagava todos os dias em solidão. Tio Bruno, você vai almoçar com a gente hoje? A voz infantil de Isabela, de 8 anos, ecoou pelo corredor da mansion. Sua sobrinha apareceu na porta do escritório, ainda de pijama, com os cabelos cacheados despenteados e os olhos esperançosos que sempre o desarmavam. Tenho uma reunião importante, Isa, respondeu sem levantar os olhos dos relatórios de produção. Maria Luísa vai cuidar de vocês. A decepção no rosto da menina foi instantânea, mas Bruno fingiu não perceber. Era mais fácil assim. Desde que assumira a guarda de Isabela e Sofia, de 6 anos, após a morte trágica de seu irmão e cunhada em um acidente de carro 2 anos antes, havia construído muros emocionais para se proteger da dor de vê-las e lembrar da perda. Está bem, murmurou Isabela, virando-se para sair. Maria Luísa está fazendo tapioca com queijo coalho para o café da manhã. Quando a porta se fechou, Bruno finalmente levantou a cabeça. Pela janela, podia ver Maria Luísa no jardim, brincando com Sofia de pega-pega entre as palmeiras imperiais. A risada cristalina da menina menor ecoava pelo ar matinal, um som que deveria enchê-lo de alegria, mas que apenas intensificava sua culpa. Maria Luísa Silva tinha 24 anos e havia chegado à vida deles através de uma agência de babás de Salvador. Vinha de uma família humilde do recôncavo baiano, criada pela avó após perder os pais ainda criança. Tinha formação em pedagogia, mas precisava trabalhar para sustentar a avó doente. Quando Bruno a contratou, pensou apenas em encontrar alguém competente para cuidar das meninas, enquanto ele tocava os negócios. Não esperava que ela se tornasse o coração daquela casa. Senhor Bruno. A voz suave dela interrompeu seus pensamentos. Maria Luísa estava na porta, segurando Sofia no colo. A menina tinha se machucado brincando. Sofia ralou o joelho. Já limpei e coloquei curativo, mas ela está pedindo por você. Bruno olhou para a sobrinha, que estendia os bracinhos em sua direção com lágrimas nos olhos. Por um momento, seu coração se apertou. Sofia era a cópia de sua mãe, a cunhada que ele havia amado como irmã. Mas a dor de lembrar era forte demais. Você cuidou muito bem, disse friamente, voltando a atenção para os papéis. Se precisar levar ao médico, use o carro. Deixei dinheiro na gaveta da cozinha. Maria Luísa permaneceu imóvel por alguns segundos. Bruno podia sentir o peso de seu olhar, mas não levantou a cabeça. Sabia que ela o julgava, que via sua frieza com as meninas. E estava certa. Ele era um covarde emocional, capaz de comandar milhões em agronegócio, mas incapaz de abraçar 2 crianças órfãs que precisavam dele. Entendido, senhor, murmurou ela finalmente, saindo com Sofia nos braços. Bruno esperou até não ouvir mais seus passos para se permitir olhar pela janela novamente. Maria Luísa estava sentada no balanço da varanda, consolando Sofia com uma canção baixinha que ele não conseguia distinguir, mas que parecia acalmar instantaneamente a menina. Era sempre assim. Ela tinha um dom natural com as crianças, uma paciência infinita que ele invejava
e admirava ao mesmo tempo. Durante os 2 anos que trabalhava para ele, Maria Luísa havia se tornado muito mais que uma babá. Era professora, amiga, mãe substituta, psicóloga infantil e o único motivo pelo qual aquela casa ainda tinha vida. As meninas a adoravam incondicionalmente. E Bruno, Bruno tentava não pensar no que sentia por ela. Porque Maria Luísa era linda de uma forma que o perturbava. Não a beleza artificial das mulheres de sua classe social, mas uma beleza natural e genuína. Cabelos castanhos que brilhavam ao sol, olhos amendoados que sempre transmitiam bondade, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. E quando cantava para as meninas, sua voz tinha uma qualidade angelical que fazia Bruno parar qualquer atividade para escutar. Mas ela era sua funcionária, uma mulher simples do interior, sem dinheiro ou posição social. E ele era Bruno Albuquerque, herdeiro de uma dinastia agrícola, membro da elite baiana. O abismo social entre eles era intransponível, mesmo que às vezes, em momentos desguardados, ele a observasse com um interesse que ia muito além do profissional. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos perigosos. Bruno, preciso que você venha à Fazenda Santa Rita hoje, disse Roberto, seu sócio e administrador. Temos problemas com a irrigação do setor norte. Se não resolvermos, vamos perder a safra. Bruno consultou o relógio. Era 8h da manhã e ele já havia planejado um dia inteiro de reuniões em Salvador. Mas a Fazenda Santa Rita era uma das mais importantes do complexo, responsável por 30% da produção anual. Está bem, vou de helicóptero. Quanto tempo você acha que vai levar? Se sairmos agora, resolvemos até o meio da tarde. Mas preciso de você aqui, Bruno. É decisão que só você pode tomar. Bruno suspirou. Mais um dia longe de casa. Mais um dia evitando as responsabilidades emocionais que o aguardavam. Era irônico como conseguia tomar decisões que movimentavam milhões de reais, mas não conseguia decidir como lidar com 2 meninas que precisavam de um pai. Guardou os documentos na pasta e caminhou até a cozinha para avisar sobre a viagem. Encontrou Maria Luísa preparando o almoço enquanto Isabela e Sofia faziam os deveres de casa na mesa grande de madeira rústica. A cena era de domesticidade perfeita, o tipo de lar que ele havia sonhado construir um dia, mas que agora parecia impossível. Vou para a Fazenda Santa Rita, anunciou. Volto à tarde. Cuidado com a chuva, disse Maria Luísa sem levantar os olhos da panela. O tempo está mudando, vi nuvens carregadas no horizonte. Era típico dela se preocupar. Bruno sentiu uma pontada de algo que não queria nomear. Gratidão, carinho, ou talvez algo mais profundo que preferia ignorar. Não se preocupe, Joaquim é um piloto experiente. Tio Bruno, Isabela levantou a cabeça dos livros. Você vai estar aqui para a apresentação da escola amanhã? Maria Luísa me ensinou uma música baiana para cantar. Bruno hesitou. Tinha uma reunião importante com exportadores japoneses marcada para o mesmo horário. Vou tentar, mentiu. O rosto de Isabela se fechou. Ela era esperta e sabia quando ele estava enrolando. Você sempre diz isso, mas nunca consegue. A acusação doeu mais do que Bruno esperava. Ele olhou para Maria Luísa, que observava a troca com expressão neutra, mas ele podia ver a desaprovação em seus olhos. Ela nunca o confrontava diretamente sobre sua ausência emocional, mas também não escondia o que pensava. É complicado, Isa. Os negócios são mais importantes que a gente, completou Sofia com a brutalidade honesta das crianças. Entendemos. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Bruno se sentia julgado e culpado, mas também defensivo. Ele trabalhava para dar a melhor vida possível às meninas. Casa linda, escola particular, roupas caras, plano de saúde e viagens. Não era culpa dele se não conseguia dar o que elas mais precisavam, presença emocional. Preciso ir, murmurou dirigindo-se à porta. Senhor Bruno, a voz de Maria Luísa o deteve. Ela havia se aproximado, e pela primeira vez em meses, olhava diretamente em seus olhos. As meninas não precisam do seu dinheiro. Elas precisam de você. A observação foi como uma bofetada.
Bruno sentiu raiva e constrangimento em proporções iguais. Quem era ela para questioná-lo? Uma funcionária que ganhava 2 salários mínimos para dar lições de vida a um empresário milionário? Eu sei cuidar da minha família, respondeu mais friamente do que pretendia. Claro, ela recuou imediatamente, baixando os olhos. Desculpe, não era minha intenção me intrometer. Bruno saiu da cozinha sem mais palavras, mas carregando um peso no peito que conhecia bem. Era culpa, misturada com uma atração por Maria Luísa, que se tornava mais difícil de ignorar a cada dia. Ela era a única pessoa que ousava questioná-lo, a única que via através de sua fachada de sucesso e eficiência. E isso o aterrorizava tanto quanto o atraía. O voo para a fazenda Santa Rita levou 40 minutos sobre paisagens que mudavam do verde das plantações para o amarelo dourado do sertão. Bruno tentou se concentrar nos relatórios que Roberto havia enviado, mas sua mente vagava para a conversa na cozinha. Maria Luísa tinha razão, e essa certeza o corroía por dentro. Quando era criança, seu pai sempre estivera presente. Homem rígido e tradicionalista, mas que nunca perdera uma apresentação escolar, um aniversário ou uma conversa importante. Bruno havia crescido sabendo que era amado, mesmo quando estava sendo repreendido. As meninas não tinham essa certeza, e a culpa era inteiramente dele. Chegamos, chefe, anunciou Joaquim, o piloto que trabalhava para a família há 15 anos. E olha só essas nuvens. Acho melhor a gente não demorar muito. Tem tempestade chegando. Bruno olhou para o céu. Maria Luísa estava certa. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, prometendo uma das chuvas violentas típicas da região. Mas era outubro, época de preparar a terra para o plantio, e qualquer atraso custaria milhões. Vamos resolver rápido e voltar, decidiu. As próximas 5 horas foram intensas. O problema da irrigação era mais sério do que Roberto havia informado. 3 bombas haviam queimado simultaneamente, deixando 1000 hectares sem água. Bruno teve que autorizar a compra de equipamentos novos, reorganizar o cronograma de plantio e lidar com a frustração de técnicos e trabalhadores. Era o tipo de crise que ele enfrentava regularmente e que resolvia com eficiência fria e decisões rápidas. Aos 42 anos, havia aprendido que sucesso no agronegócio dependia de nunca hesitar, nunca mostrar fraqueza, nunca deixar emoções interferirem na lógica. Mas enquanto assinava os contratos de emergência, uma parte de sua mente permanecia na cozinha daquela manhã, vendo a decepção nos olhos de Isabela, escutando a verdade brutal que Sofia havia pronunciado, sentindo o peso do julgamento silencioso de Maria Luísa. Está resolvido, disse Roberto às 2 da tarde. Vamos conseguir plantar no prazo se as chuvas colaborarem. Bruno olhou para o céu. As nuvens haviam se adensado, formando uma parede escura que se aproximava rapidamente. O vento havia mudado de direção e intensidade, trazendo o cheiro inconfundível de chuva forte. É melhor irmos agora, disse Joaquim. Essas nuvens estão carregadas. Em meia hora vai estar muito perigoso para voar. Eles decolaram às 2h30, com o helicóptero lutando contra rajadas de vento cada vez mais fortes. Bruno tentava ler e-mails no tablet, mas a turbulência tornava impossível se concentrar. Por algum motivo, sua mente voltava insistentemente para casa. Imaginou Maria Luísa dando banho nas meninas, ajudando com os deveres, contando histórias antes de dormir. Todas as coisas que ele deveria estar fazendo, mas que havia terceirizado para uma funcionária porque era mais fácil do que enfrentar suas próprias limitações emocionais. Chefe, estamos com problema. A voz tensa de Joaquim cortou seus pensamentos. O vento mudou muito rápido. Estamos entrando numa célula de tempestade. Bruno levantou os olhos e sentiu o estômago se contrair. Ao redor do helicóptero, o mundo havia se tornado uma parede cinzenta de chuva e vento. Raios cortavam o céu em intervalos cada vez menores, e o barulho da tempestade era ensurdecedor. Consegue continuar? Vou tentar, mas... Joaquim não terminou a frase. Uma rajada particularmente violenta balançou o helicóptero como se fosse um brinquedo. Preciso fazer pouso de emergência. É perigoso demais continuar. Mas não havia onde pousar. Abaixo deles,
Apenas plantações se estendiam até o horizonte, sem estradas ou clareiras grandes o suficiente para um helicóptero. E a tempestade se intensificava a cada segundo. Ali! Gritou Joaquim apontando para uma área que parecia menos densa. Vou tentar. Foi então que o raio atingiu. A luz foi cegante, o barulho ensurdecedor. Bruno sentiu o cheiro de metal queimado e ouviu o motor do helicóptero engasgar. Por um momento que pareceu eterno, eles permaneceram suspensos no ar, entre o céu em fúria e a terra que se aproximava rapidamente. Vai dar tudo certo! Gritou Joaquim, lutando com os controles. Vai dar tudo certo! Mas Bruno sabia que não ia dar. Nos segundos que antecederam o impacto, sua mente não pensou nos negócios, no dinheiro, no império que havia construído. Pensou em Isabela perguntando se ele estaria na apresentação. Pensou em Sofia dizendo que os negócios eram mais importantes que elas. Pensou em Maria Luísa alertando sobre a chuva, cuidando de suas sobrinhas com o amor que ele não conseguia demonstrar. Pensou que talvez fosse tarde demais para ser o tio que as meninas mereciam, o homem que Maria Luísa respeitaria, a pessoa que ele próprio gostaria de ser. O helicóptero tocou o solo com violência, saltando e girando antes de tombar sobre o lado direito. O barulho de metal se estilhaçando misturou-se com o rugido da tempestade. As janelas se partiram. O combustível vazou. A estrutura gemeu como um animal ferido. E então, silêncio. Bruno Albuquerque, magnata do agronegócio baiano, patriarca relutante de uma família órfã, homem que dominava a arte de evitar intimidade emocional, perdeu a consciência entre os destroços de seu helicóptero, nas plantações que eram seu reino, sob a chuva que havia tentado ignorar. Sua última thought consciente foi uma ironia cruel. Havia passado 2 anos evitando estar presente para as pessoas que amava, e agora talvez nunca mais tivesse a chance de estar presente para ninguém. A tempestade continuou por horas, lavando o sertão baiano com a violência das águas que nutriam e também destruíam. E em algum lugar no meio da devastação, um homem que havia perdido a si mesmo muito antes do acidente começou a jornada mais importante de sua vida. A jornada de volta para casa. De volta para as pessoas que o amavam apesar de suas falhas. De volta para a mulher cuja voz seria seu farol na escuridão que se aproximava. Mas primeiro, ele teria que aprender a despertar para uma vida que valia a pena ser vivida. O telefone tocou às 4h47 da madrugada, cortando o silêncio da casa como uma lâmina. Maria Luísa acordou instantaneamente, o coração disparando com a certeza de que más notícias chegavam sempre nos horários mais cruéis. Correu até a cozinha, onde o telefone fixo insistia em seu chamado urgente. Alô? É a residência do senhor Bruno Albuquerque? A voz do outro lado era profissional, mas carregada de gravidade. Sim, sou a cuidadora das sobrinhas dele. O que aconteceu? Aqui é do Hospital São Rafael, em Salvador. O senhor Albuquerque sofreu um acidente de helicóptero. Está em estado crítico na UTI. A família foi informada? As palavras atingiram Maria Luísa como socos. Por um momento, o mundo girou ao seu redor. Bruno estava ferido. Talvez... Ela nem conseguia completar o pensamento. Eu cuido das sobrinhas dele. Elas são órfãs. Só tem ele. Como ele está? Vai ficar bem? Houve uma pausa do outro lado. Traumatismo craniano severo. Múltiplas fraturas. Perda significativa de sangue. Está em coma induzido. A situação é grave, senhora. Muito grave. Maria Luísa se apoiou no balcão da cozinha, as pernas tremendo. Não era apenas a notícia sobre Bruno que a devastava, era a certeza súbita de que Isabela e Sofia poderiam perder o único parente que lhes restava. E ela perderia o emprego, a casa, a única estabilidade que conhecera nos últimos 2 anos. Obrigada por ligar, conseguiu murmurar. Vou dar um jeito de ir até aí. Desligou o telefone e ficou parada na cozinha escura, tentando processar a informação. Lá fora, a tempestade da tarde anterior havia passado, deixando apenas o cheiro de terra molhada e o silêncio pesado da madrugada sertaneja.
Como contaria para as meninas? Como explicaria que o tio, que já era distante, agora talvez nunca mais voltasse para casa? O primeiro raio de sol entrava pela janela quando Isabela apareceu na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Maria Lu, você acordou cedo hoje. Cadê o tio Bruno? Maria Luísa respirou fundo, juntando coragem. Ajoelhou-se na frente da menina, tomando suas mãos pequenas entre as suas. Isa, querida, preciso te contar uma coisa importante. O tio Bruno teve um acidente ontem quando voltava da fazenda. Os olhos de Isabela se arregalaram, a inocência sendo substituída instantaneamente pelo medo. Ele está machucado? Está, meu amor. Está no hospital em Salvador. Os médicos estão cuidando dele. Ele vai morrer igual ao papai e à mamãe? A pergunta atravessou o coração de Maria Luísa como uma faca. Isabela tinha apenas 6 anos quando perdeu os pais, mas a lembrança da dor ainda estava viva em seus olhos. Não vamos pensar nisso agora, disse Maria Luísa, abraçando a menina. Vamos ter fé e esperança. O tio Bruno é forte. Sofia apareceu na porta da cozinha nesse momento, ainda mais sonolenta que a irmã. Por que vocês estão chorando? As próximas horas foram as mais difíceis da vida de Maria Luísa. Explicar para 2 crianças órfãs que o tio que as cuidava estava entre a vida e a morte, consolá-las, preparar o café da manhã como se a normalidade ainda existisse, ligar para a escola para justificar a ausência, tentar contatar outros parentes da família Albuquerque, mas foi nessa última tarefa que descobriu algo que a chocou. Bruno não tinha família próxima. Os pais haviam morrido há 5 anos. Era filho único depois da morte do irmão. E os poucos tios que restavam viviam no Rio de Janeiro e mal mantinham contato. As meninas realmente só tinham ele, e agora ela. Maria Lu, vamos ver o tio Bruno? Perguntou Sofia depois do almoço. Salvador é longe, querida, e vocês têm escola. Não quero ir para a escola, declarou Isabela com a firmeza de quem já tinha perdido pessoas importantes. Quero ficar perto dele. Maria Luísa olhou para as 2 meninas e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia levá-las ao hospital. Crianças não eram permitidas na UTI. Mas também não podia ficar em casa, fingindo normalidade, enquanto Bruno lutava pela vida a 2 horas de distância. Vou ligar para a Dona Conceição, disse, referindo-se à vizinha mais próxima, que morava a 5 quilômetros da fazenda. Ela pode vir ficar com vocês uns dias. Eu vou para Salvador. Por quê? Perguntou Sofia. Por quê? Maria Luísa hesitou, não sabendo como explicar a urgência que sentia. Porque alguém precisa estar com ele, e nós somos a família dele agora. A viagem até Salvador foi uma eternidade. No ônibus lotado e quente, Maria Luísa contava e recontava o dinheiro da poupança que havia sacado antes de partir. R$300, suas economias de 6 meses. Teria que durar para hospedagem, comida e transporte, pelo tempo que fosse necessário. O Hospital São Rafael se erguia no bairro do Montserrat como uma fortaleza branca e imponente. Maria Luísa nunca havia estado em um hospital particular tão luxuoso. O ar-condicionado gelado, o cheiro de desinfetante misturado com flores, as pessoas bem vestidas caminhando pelos corredores com expressões graves. Vim ver o Sr. Bruno Albuquerque, disse para a recepcionista. Sou prima dele, do interior. A mentira saiu naturalmente. Sabia que como empregada não teria acesso à UTI, mas como família, talvez conseguisse informações. UTI, 3º andar, mas o horário de visitas é restrito. Apenas 15 minutos, 2 vezes por dia. Maria Luísa subiu as escadas com o coração na garganta. A cada andar, o ambiente ficava mais silencioso, mais pesado. Quando chegou à UTI, viu através da porta de vidro um corredor cheio de quartos com paredes transparentes, onde pessoas lutavam contra a morte conectadas a máquinas complexas. Posso ajudá-la? Uma enfermeira se aproximou, uma mulher negra de meia idade com olhos gentis, mas cansados. Sou prima do Bruno Albuquerque, vim do interior assim que soube do acidente. Ah, sim, quarto 314. Ele está... É uma situação delicada, querida.
Maria Luísa seguiu a enfermeira pelo corredor, tentando se preparar para o que veria. Mas nada poderia tê-la preparado para a visão de Bruno Albuquerque, o homem forte e imponente que conhecia, reduzido a uma figura frágil entre lençóis brancos. Tubos saíam de seu nariz e boca, fios conectavam seu peito a monitores que emitiam bips regulares. Seu rosto, normalmente bronzeado pelo sol do sertão, estava pálido e inchado. A cabeça estava enfaixada e ela podia ver manchas de sangue que atravessaram as bandagens. Meu Deus, sussurrou, levando a mão à boca. Os médicos dizem que as próximas 48 horas são críticas, explicou a enfermeira, cujo crachá identificava como Carmen. O inchaço do cérebro precisa diminuir. Senão, bem, só podemos esperar e rezar. Maria Luísa se aproximou da cama devagar, como se Bruno fosse quebrar se ela fizesse algum movimento brusco. Era surreal vê-lo assim, vulnerável, indefeso, dependente de máquinas para viver. O homem que comandava um império agrícola não conseguia nem mesmo respirar sozinho. Posso tocá-lo? Claro, alguns médicos acreditam que pacientes em coma conseguem sentir a presença de pessoas queridas. Maria Luísa tomou a mão de Bruno entre as suas. Estava quente, macia, mas completamente sem vida. Não havia resposta ao seu toque, nenhum sinal de reconhecimento. Oi, Bruno, sussurrou, sentindo-se ridícula falando com alguém inconsciente. Sou eu, Maria Luísa. Vim cuidar de você, como cuido das meninas. Nada. Apenas o som constante dos monitores marcando os sinais vitais mais básicos da vida. Isabela e Sofia estão em casa com Dona Conceição. Elas estão com saudade e querendo que você volte logo. Isabela disse que se você acordar, ela vai cantar a música baiana que eu ensinei para você ouvir. Ficou ali pelos 15 minutos permitidos, apenas segurando sua mão e falando baixinho. Quando a enfermeira veio avisá-la que o tempo havia acabado, Maria Luísa sentiu uma relutância física em se afastar. Volto à tarde, prometeu, beijando a testa dele levemente. O resto do dia foi uma lição brutal sobre a realidade da pobreza em uma cidade grande. Maria Luísa encontrou uma pensão barata no centro histórico de Salvador. Um quarto minúsculo com ventilador barulhento e banheiro compartilhado. R$ 15 por dia, dinheiro que ela não tinha para desperdiçar. À tarde, voltou ao hospital. Dessa vez, encontrou movimento no quarto 314. 2 homens de terno conversavam com um médico do lado de fora. Sócios de Bruno, presumiu. Falavam sobre procedimentos legais, documentos de emergência e responsabilidade pela empresa. Ninguém falava sobre o homem que estava morrendo dentro daquele quarto. Com licença, disse um deles quando a viu se aproximar. Você é parente do Bruno? Sou prima, mentiu novamente. Do interior. Ah, perfeito. Precisamos conversar sobre algumas questões legais. Se ele não sobreviver, alguém precisa tomar decisões sobre a empresa, as propriedades. Maria Luísa os olhou com nojo. Bruno não estava morto há nem 24 horas, e eles já estavam dividindo seus bens. Ele vai sobreviver, disse firmemente. E sugiro que vocês esperem ele acordar para falar de negócios. Os homens trocaram olhares, claramente surpresos com a firmeza de uma prima do interior. Mas se afastaram, murmurando entre si. Maria Luísa entrou no quarto e sentou na cadeira ao lado da cama. Bruno parecia igual à manhã, imóvel, pálido, respirando apenas com a ajuda das máquinas. Os urubus já chegaram, disse baixinho. Seus sócios querem saber sobre a herança, mas eu não vou deixar eles te enterrarem ainda não. Durante a segunda visita, ela ficou quieta, apenas observando. Era estranho vê-lo assim, sem a armadura de autoridade que sempre usava, sem a expressão severa que mantinha para manter distância das pessoas. Parecia mais jovem, mais humano. Sabe, sussurrou. As meninas me perguntaram por que você nunca abraça elas. Eu nunca soube o que responder, mas acho que agora entendo. Você tem medo de perder pessoas que ama, né? Por isso mantém todo mundo longe.
Falou sobre as meninas, sobre a rotina da casa, sobre como Isabela estava aprendendo a tocar violão e Sofia estava perdendo os dentes de leite. Coisas simples, cotidianas, que talvez chegassem até ele na escuridão onde estava perdido. No segundo dia, estabeleceu uma rotina. Acordava cedo na pensão, comprava um pão e um café na padaria da esquina, ia para o hospital nas 2 visitas permitidas. Entre os horários, caminhava pelas ruas de Salvador, tentando fazer o dinheiro durar. Foi numa dessas caminhadas que teve uma ideia. Passou por uma feira de artesanato no Pelourinho e viu mulheres vendendo bijuterias, pulseiras, colares. Lembrou das habilidades que aprendera com a avó, fazer peças simples com miçangas e linha. Gastou R$20 em material básico e passou a tarde fazendo pulseiras coloridas sentada na praça. No final do dia, havia vendido todas por R$50. Não era muito, mas estendia sua permanência em Salvador. Consegui ficar mais uns dias, contou para Bruno durante a visita da noite. Estou vendendo pulseiras na rua para pagar a pensão. Sua avó ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que trabalho honesto dignifica qualquer pessoa. Foi na 3ª noite que tudo mudou. Maria Luísa havia chegado exausta ao hospital. O dia foi difícil. Poucas vendas, chuva que a deixou encharcada, saudade das meninas que doía fisicamente. Sentou na cadeira ao lado da cama de Bruno e pela primeira vez desde que chegara a Salvador, se permitiu chorar. Estou cansada, admitiu, segurando a mão dele. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Talvez eu devesse estar em casa com Isabela e Sofia. Talvez você nem saiba que estou aqui. As lágrimas caíam silenciosamente enquanto ela falava. Todo o peso dos últimos dias, a responsabilidade pelas meninas, a preocupação com Bruno, a incerteza sobre o futuro, desabou sobre ela de uma vez. Minha avó costumava dizer que quando a gente está perdido, deve voltar para o que o coração sabe fazer, murmurou. E meu coração sempre soube cantar. Sem pensar muito, começou a cantarolar baixinho uma cantiga que a avó lhe ensinara quando era criança. Era um acalanto antigo do recôncavo, uma melodia suave que falava de esperança e proteção. Dorme, meu anjo, dorme em paz, que a noite logo vai passar. As estrelas vão te guardar, e o sol vai te despertar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas preenchia o quarto com uma calidez que as máquinas frias não conseguiam oferecer. Continuou cantando, variando entre cantigas que lembrava e melodias que inventava na hora. Volta, coração perdido, volta para quem te ama. Tem alguém te esperando aqui, tem alguém que te chama. Foi então que aconteceu. Sutil, quase imperceptível, mas inequívoco. Os dedos de Bruno se contraíram levemente, apertando sua mão com uma força mínima, mas real. Maria Luísa parou de cantar instantaneamente, o coração disparando. Olhou para o rosto dele, procurando outros sinais. Por um momento, imaginou ter sonhado. Mas então aconteceu novamente, um aperto quase fantasmagórico, mas definitivo. Bruno, sussurrou, inclinando-se sobre ele. Você me ouviu? Nada mais aconteceu, mas no monitor cardíaco, ela notou uma alteração sutil no ritmo. Não uma emergência, mas uma variação que não estava lá antes. Enfermeira! Chamou baixinho, não querendo assustar ele se realmente estivesse reagindo. Carmen apareceu rapidamente. O que foi, querida? Acho que ele apertou minha mão. E olha o monitor. Mudou alguma coisa? Carmen observou os números com atenção profissional. Há uma ligeira aceleração no ritmo cardíaco. Pode ser coincidência, mas... O que você estava fazendo? Cantando. Estava cantando para ele. Carmen assentiu lentamente. Minha mãe sempre dizia que a música chega onde a medicina não alcança. Continue cantando, filha. Se ele está te ouvindo, sua voz pode ser o caminho de volta. Naquela noite, Maria Luísa cantou até sua voz ficar rouca. Cantigas da infância, músicas baianas que aprendera no rádio, acalantos que inventava na hora. E a cada melodia, parecia sentir uma resposta quase imperceptível. Um movimento dos dedos, uma mudança na respiração,
algo que só alguém prestando muita atenção poderia perceber. Quando saiu do hospital naquela madrugada, levava consigo uma certeza que não conseguia explicar. Bruno estava lutando para voltar, e ela seria sua âncora, sua bússola na escuridão. No quarto dia, chegou ao hospital com uma determinação renovada. Trazia um violão emprestado de um músico da rua e uma missão clara: cantar até ele acordar. "Bom dia, meu guerreiro", disse, beijando a testa dele suavemente. "Hoje vou cantar todas as músicas que Isabela e Sofia querem que você ouça. Elas me pediram para dizer que te amam e que você é o melhor tio do mundo, mesmo quando está dormindo." Acomodou-se na cadeira, afinou o violão e começou a tocar. Sua voz, embora cansada, carregava todo o amor que sentia pelas meninas, toda a esperança de que aquela família fragmentada pudesse se reunir novamente. E dessa vez, a resposta foi inconfundível. No monitor, o ritmo cardíaco se acelerou. As pálpebras de Bruno tremularam. E uma lágrima solitária deslizou por sua face, molhando o travesseiro branco. Bruno Albuquerque estava voltando para casa, voltando para a vida, voltando para as pessoas que o amavam, guiado pela voz de uma mulher que ele sempre vira, mas nunca realmente enxergara. Uma mulher cuja canção se tornara seu farol na tempestade mais escura de sua vida. A luz entrou devagar nos olhos de Bruno Albuquerque, como um amanhecer hesitante após uma noite infinita. Primeiro foram apenas flashes, o branco do teto, o brilho dos monitores, formas indistintas movendo-se ao seu redor. Depois, gradualmente, o mundo começou a fazer sentido novamente. Estava em um hospital. Podia sentir tubos em sua garganta, fios conectados ao seu peito, o peso de ataduras na cabeça. Mas, acima de tudo, podia ouvir uma voz familiar cantando baixinho: "Volta, coração perdido, volta para quem te ama. Maria Luísa." Sua voz era como um farol cortando a névoa de sua consciência fragmentada. Bruno tentou mover os lábios, mas apenas um gemido rouco saiu. Foi suficiente. "Bruno!" A voz dela mudou instantaneamente, carregada de esperança e incredulidade. "Bruno, você está acordando?" Ele lutou para focalizar os olhos, e lá estava ela. Cabelos desarrumados, roupas amarrotadas, olheiras profundas, mas com um sorriso que iluminava todo o quarto. Estava segurando um violão velho e suas mãos estavam ásperas, com pequenos cortes que ele não lembrava de ter visto antes. "Ria", conseguiu sussurrar, a voz saindo como lixa. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. "Sim, sou eu. Estou aqui. Estou aqui. As meninas estão bem. Estão com Dona Conceição esperando você voltar." Bruno fechou os olhos, processando fragmentos de memórias. O helicóptero, a tempestade, a queda, e depois, escuridão. Mas na escuridão, sempre havia uma voz cantando, mantendo-o conectado a alguma coisa que valia a pena. "Você estava aqui todos os dias", murmurou Maria Luísa tomando sua mão. "Não podia deixar você sozinho." Médicos e enfermeiras começaram a entrar no quarto, alertados pelos monitores que registravam sua volta à consciência. Dr. Henrique Moura, neurocirurgião do hospital, se aproximou com expressão de surpresa genuína. "Senhor Albuquerque, bem-vindo de volta. Francamente, não esperávamos que acordasse tão cedo, e com essa clareza mental." Bruno tentou se sentar, mas ondas de tontura o forçaram a permanecer deitado. "Quanto tempo?" "Uma semana. Você sofreu traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas nas costelas, pneumotórax. Francamente, é um milagre estar consciente." Durante a próxima hora, Bruno foi submetido a uma bateria de exames. Reflexos, coordenação motora, memória, capacidade de fala. Para espanto dos médicos, todas as funções pareciam intactas, apenas prejudicadas pela fraqueza física. "É extraordinário", murmurou o Dr. Moura para Maria Luísa no corredor. "Pela extensão dos danos, esperávamos sequelas graves. Mas ele está respondendo como se o cérebro tivesse se recuperado completamente."
A música, disse Maria Luísa simplesmente. Cantei para ele todos os dias. O médico sorriu paternalmente. Sabemos que o carinho da família ajuda na recuperação, mas isso vai além de qualquer coisa que já vimos. A família. A palavra ecoou na mente de Maria Luísa como um sino falso. Ela não era família. Era apenas a babá que havia mentido para conseguir acesso ao hospital. E agora que Bruno estava acordado, logo descobriria que ela havia abandonado as sobrinhas, gastado suas economias e passado uma semana inteira vivendo uma fantasia de intimidade que não existia. Quando voltou ao quarto, encontrou Bruno tentando se sentar sozinho. Calma, disse correndo para ajudá-lo. Você ainda está muito fraco. Preciso sair daqui. As meninas, a empresa, tudo pode esperar. Você quase morreu, Bruno. Ele parou de se debater e a olhou realmente pela primeira vez desde que acordara. Viu o cansaço em seus olhos, as roupas gastas, as mãos machucadas. Maria Luísa, o que você fez com suas mãos? Ela escondeu as mãos automaticamente. Não é nada, só uns cortinhos. Mostre. Relutantemente, ela estendeu as mãos. Bruno viu os pequenos cortes de miçangas e linha, calos novos de trabalho manual. Você estava trabalhando, aqui em Salvador. Eu precisava me sustentar de alguma forma. A realização o atingiu como uma pancada. Maria Luísa havia abandonado seu emprego, suas responsabilidades, gastado suas economias e se sustentado fazendo trabalho manual nas ruas apenas para ficar perto dele. E ele nem mesmo era família dela. Por quê? Perguntou sua voz carregada de uma emoção que não conseguia nomear. Por que alguém precisava estar com você? E por quê? Ela hesitou. Porque me importo com você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significados que nenhum dos dois ousava explorar completamente. Bruno sentiu algo se mexer em seu peito. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo e perigoso. Maria Luísa, Senhor Albuquerque. A voz áspera cortou o momento. Roberto e outros 2 sócios entraram no quarto como um furacão de ternos caros e preocupações financeiras. Graças a Deus você acordou. Temos uma crise na empresa que só você pode resolver. O momento íntimo se desfez instantaneamente. Maria Luísa se afastou da cama, voltando automaticamente ao papel de funcionária discreta. Bruno viu a transformação e sentiu uma pontada de perda. Roberto, estou meio confuso ainda. Que crise? Os japoneses estão ameaçando cancelar o contrato de exportação. Dizem que precisam de garantias de que a empresa está estável após seu acidente. E tem mais. Sua tia Eulália chegou de Brasília. Está falando em questionar sua capacidade de gerir os negócios. Bruno fechou os olhos. Tia Eulália era irmã de seu pai, uma mulher de 65 anos que sempre questionara sua gestão da empresa por ele não ter família própria para deixar herança. A chegada dela significava complicações legais. Senhor, Roberto baixou a voz. Precisa voltar para casa logo. Mostrar que está bem, retomar o controle. Sua ausência está causando instabilidade. Bruno olhou para Maria Luísa, que permanecia quieta no canto do quarto. Nos olhos dela, ele viu compreensão. Ela sabia que o mundo real estava voltando. E nesse mundo, não havia lugar para o que havia nascido entre eles naquele quarto de hospital. 3 dias depois, Bruno recebeu alta médica contra o conselho dos médicos, que queriam mantê-lo em observação por mais uma semana. Mas a pressão dos negócios e da família era intensa demais. A viagem de volta para o interior da Bahia foi feita em uma UTI móvel, com Maria Luísa sentada silenciosamente no banco da frente. Eles mal conversaram durante as 2 horas de estrada. Ele por estar genuinamente exausto, ela por sentir que a bolha de intimidade do hospital havia se rompido definitivamente. Quando chegaram à fazenda, Bruno viu o que sua ausência havia causado. Carros de luxo na entrada. Tia Eulália havia convocado uma reunião de emergência com todos os sócios principais. Através das janelas da sala de estar, podia ver figuras conhecidas da elite agrícola baiana discutindo animadamente. Senhor Bruno,
Maria Luísa falou pela primeira vez na viagem. Vou levar as meninas para a casa de Dona Conceição hoje à noite, para não atrapalhar suas reuniões. Não precisa... Precisa sim. Elas sentem falta do senhor, mas entendo que precisa resolver os negócios primeiro. Havia uma frieza nova em sua voz que o machucou mais do que qualquer dor física. No hospital, ela o chamava de Bruno. Agora tinha voltado ao formal Senhor Bruno, restabelecendo as distâncias sociais. As próximas 2 semanas foram um redemoinho de reuniões, contratos, visitas médicas e pressões familiares. Tia Eulália instalou-se na casa como uma ocupante hostil, questionando cada decisão de Bruno e sugerindo que ele precisava se estabelecer com uma mulher de boa família para dar estabilidade à dinastia Albuquerque. Você tem 42 anos, Bruno, disse ela numa tarde, enquanto tomavam café na varanda. Não pode mais viver como um solteirão irresponsável. A empresa precisa de herdeiros, de continuidade familiar. Tenho as meninas. As meninas são filhas de seu irmão, precisam de filhos próprios. E de uma esposa que entenda a nossa posição social. Bruno sabia exatamente onde ela queria chegar. Durante sua recuperação, tia Eulália havia organizado jantares com candidatas adequadas, filhas de fazendeiros ricos, viúvas da alta sociedade, mulheres que trariam conexões e prestígio ao nome Albuquerque. Era durante essas encenações sociais que Bruno mais sentia falta da simplicidade genuína de Maria Luísa. As mulheres que tia Eulália aprovava falavam sobre cavalos de raça, viagens à Europa e fofocas da elite baiana. Nenhuma delas perguntava sobre as sobrinhas, sobre sua recuperação ou cantava para acalmar pesadelos. Maria Luísa, por sua vez, havia se tornado uma sombra na casa. Cuidava das meninas com a mesma dedicação de sempre, mas evitava qualquer momento a sós com Bruno. Quando ele tentava puxar conversa, ela respondia educadamente e se afastava. Era como se a mulher que havia cantado para ele durante uma semana tivesse sido apenas um sonho. O ponto de ruptura veio numa noite de quinta-feira. Bruno estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando ouviu música vindo do jardim. Era Maria Luísa, ensinando Isabela a tocar violão na varanda dos fundos. Agora canta aquela música que você cantava para o tio Bruno no hospital, pediu Isabela. Bruno se levantou da cadeira, atraído pela melodia familiar. Aproximou-se da janela e ficou ouvindo Maria Luísa cantar a mesma cantiga que havia sido sua âncora na escuridão. Volta, coração perdido, volta para quem te ama. A voz dela estava carregada de uma melancolia que ele nunca havia notado antes. Quando a música terminou, ele viu Isabela perguntar: Maria Lu, por que você está triste? Não estou triste, querida. Está sim. Você chora de noite. Eu escuto. Bruno sentiu o peito se apertar. Maria Luísa estava sofrendo, e ele era a causa. Mas o que poderia fazer? Declará-la publicamente? Enfrentar a pressão social? Arriscar a reputação da empresa? Foi nesse momento que tia Eulália entrou no escritório. Bruno, precisamos conversar sobre sua funcionária. Maria Luísa? O que tem ela? Não me faça de ingênuo. Sei que algo aconteceu entre vocês no hospital. As fofocas já chegaram até Salvador. O sangue de Bruno gelou. Que fofocas? Uma empregada que se fazia passar por prima para ter acesso à UTI, que dormia no hospital e cantava para você todos os dias? Por favor, Bruno. Isso é escândalo certo. Ela cuidou de mim quando ninguém mais... Ela se aproveitou de sua vulnerabilidade. E agora todas as famílias importantes estão comentando sobre o envolvimento do Bruno Albuquerque com a babá das sobrinhas. Isso é inaceitável. Bruno sentiu raiva e vergonha em proporções iguais. Raiva por sua tia estar reduzindo o que Maria Luísa havia feito a oportunismo. Vergonha por saber que parte dele se importava com as opiniões daquela gente. O que você quer que eu faça? Demita-a, imediatamente. Contrate uma governanta mais velha, menos atraente. E case-se logo com alguém adequado para acabar com as especulações. As meninas a adoram. As meninas vão se adaptar. Bruno, você quase perdeu tudo nesse acidente. Não pode se dar ao luxo de escândalos agora.
A empresa, nossa reputação, tudo está em jogo. Naquela noite, Bruno não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, olhando as estrelas e ouvindo os sons noturnos do sertão. De algum lugar da casa, chegava o som baixinho de Maria Luísa, cantando uma cantiga de ninar para Sofia, que havia tido pesadelos. Ele sabia o que precisava fazer, sabia o que o mundo esperava dele, e sabia que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Na manhã seguinte pediu para Maria Luísa vir ao seu escritório. Ela entrou com a postura formal que havia adotado desde sua volta do hospital. Senhor Bruno, sente-se, por favor. Ela permaneceu de pé. Prefiro ficar em pé. Bruno respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que sabia que os destruiriam a ambos. Maria Luísa, preciso conversar com você sobre o que aconteceu no hospital. Ele viu ela se enrijecer, preparando-se para o golpe. O senhor não precisa explicar nada. Preciso sim, porque acho que você mal interpretou algumas coisas. Eu estava confuso, medicado, fora de mim. E você foi muito gentil, muito dedicada, mas eu sou apenas a babá, ela completou, sua voz sem emoção. Você é uma funcionária excelente, e por isso mesmo não quero que se crie expectativas inadequadas. As palavras saíram de sua boca como veneno. Ele viu o rosto dela empalidecer. Viu o momento exato em que suas defesas se ergueram. Claro. Compreendo perfeitamente, Sr. Bruno. Maria Luísa, posso me retirar? Tenho que dar almoço às meninas. Bruno queria gritar que estava mentindo, que estava sendo covarde, que o que havia sentido no hospital era a coisa mais real de sua vida. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Pode se retirar. Quando ela saiu do escritório, Bruno se sentiu vazio por dentro. Havia conseguido o que queria: restabelecer as distâncias sociais, proteger sua reputação, satisfazer as expectativas familiares. Mas ao fazer isso, havia perdido a única pessoa que o havia visto verdadeiramente, que havia ficado ao seu lado quando ele estava vulnerável, que havia cantado para trazer sua alma de volta do abismo. Maria Luísa voltou às suas funções como se nada tivesse acontecido. Mas Bruno via a diferença. O sorriso que ela dedicava às meninas era forçado. As canções que cantava tinham perdido a alegria. E à noite, quando pensava que ninguém estava vendo, ele a observava pela janela, sentada sozinha no jardim, com lágrimas correndo pelo rosto. Uma semana depois da conversa no escritório, tia Eulália anunciou que havia encontrado a candidata perfeita. Beatriz Mendonça, 35 anos, viúva de um grande produtor de cacau, mãe de 2 filhos adolescentes, com fortuna própria e reputação impecável. O jantar está marcado para sábado, informou tia Eulália. Use a oportunidade para conhecê-la melhor. Ela seria perfeita para você e para as meninas. Bruno concordou passivamente, sabendo que cada passo em direção a esse futuro adequado o afastava mais da mulher que realmente amava. Porque ele amava Maria Luísa. Havia percebido isso durante sua conversa cruel no escritório, quando viu a dor em seus olhos e sentiu como se estivesse arrancando um pedaço de sua própria alma. Mas amar não era suficiente. Não no mundo onde vivia, com as responsabilidades que carregava, com as expectativas que pesavam sobre seus ombros. Então, como um covarde, Bruno Albuquerque escolheu a facilidade da conformidade social sobre a dificuldade do amor verdadeiro, e destruiu a si mesmo no processo. O jantar com Beatriz foi exatamente o que esperava: educado, previsível e completamente sem vida. Ela era bonita, inteligente e adequada. Falaram sobre negócios, sobre os filhos dela, sobre possíveis viagens em comum. Era a conversa que 2 pessoas de sua classe social deveriam ter. Mas quando ela riu de alguma coisa que ele disse, Bruno se pegou comparando o som com a risada musical de Maria Luísa. Quando ela tocou seu braço casualmente, ele lembrou da firmeza gentil das mãos de Maria Luísa segurando a dele no hospital. Você parece distante, observou Beatriz durante a sobremesa. Ainda está se recuperando do acidente? Um pouco, mentiu. Sua tia me contou sobre sua babá.
Que dedicação exemplar ter ficado no hospital com você. Deve ser uma funcionária muito leal. Bruno sentiu uma pontada de algo que poderia ser ciúmes ou proteção. É muito competente com as meninas, imagino. Mas deve ser complicado ter uma jovem solteira morando na casa. As pessoas falam, não é? Havia uma sutileza na observação de Beatriz que Bruno compreendeu imediatamente. Ela estava marcando o território, deixando claro que, se eles se casassem, Maria Luísa teria que sair. As pessoas sempre falam, respondeu vagamente. Mas a semente estava plantada. Se seguisse em frente com Beatriz, ou qualquer outra mulher adequada, Maria Luísa teria que partir. Ele perderia não apenas o amor de sua vida, mas as meninas perderiam a única figura materna estável que conheciam. Era uma escolha impossível. Sua felicidade pessoal contra o bem-estar das sobrinhas e a estabilidade dos negócios. E Bruno Albuquerque, homem acostumado a tomar decisões difíceis nos negócios, descobriu que era um covarde quando se tratava de decisões do coração. A noite terminou com Beatriz sinalizando interesse em um segundo encontro e tia Eulália praticamente planejando o casamento. Bruno concordou com tudo mecanicamente, sentindo-se como um ator representando a vida de outra pessoa. Quando chegou em casa, a fazenda estava silenciosa. Mas ao passar pelo jardim, viu uma luz acesa no quarto das meninas. Subiu as escadas e encontrou Maria Luísa consolando Sofia, que havia tido outro pesadelo. Sonhei que você ia embora, soluçava a menina de 6 anos. Sonhei que íamos ficar sozinhas de novo. Não vou embora, querida, murmurou Maria Luísa, mas Bruno ouviu a incerteza em sua voz. Durma agora. Estou aqui. Bruno ficou na porta, observando a cena que se repetia há 2 anos. Maria Luísa, cuidando de suas sobrinhas com um amor que ele não conseguia demonstrar, sendo a mãe que elas haviam perdido, preenchendo o vazio que sua própria frieza emocional havia criado. E soube, naquele momento, que estava prestes a destruir não apenas sua própria felicidade, mas também a segurança emocional de 2 crianças que já haviam perdido demais. Mas não conseguia ver uma saída. Estava preso entre o amor e o dever, entre o que queria e o que o mundo esperava dele. E escolheu mal, como os covardes sempre fazem. O silêncio na casa era ensurdecedor. 3 semanas haviam se passado desde que Maria Luísa fizera as malas e partira para Salvador, levando consigo não apenas seus pertences, mas toda a vida e alegria que aquela casa já possuíra. As sobrinhas de Bruno vagavam pelos corredores como fantasmas pequenos, perguntando todos os dias quando ela voltaria. Tio Bruno, por que Maria Lu foi embora? Perguntou Sofia pela 100ª vez naquela manhã, enquanto brincava distraidamente com os brinquedos que havia espalhado pela sala. Já expliquei, Sofia. Ela arrumou outro trabalho, mentiu Bruno, sem levantar os olhos dos relatórios que fingia ler. Mas ela gostava da gente, insistiu Isabela, de 8 anos, com a persistência cruel das crianças que não aceitam mentiras mal contadas. Ela sempre dizia que éramos sua família. A palavra família atravessou Bruno como uma lâmina. Era exatamente isso que Maria Luísa havia sido para eles. Família. E ele havia jogado fora como se fosse descartável. A nova governanta, Dona Marta, era tudo que tia Eulália considerava adequado. 50 e poucos anos, viúva respeitável, eficiente e completamente sem vida. Cuidava das meninas com competência profissional, mas sem amor. Não cantava, não contava histórias, não abraçava quando elas choravam. Era tudo o que Bruno pensava querer. Alguém que mantivesse distância emocional adequada. Mas as meninas defininhavam. Isabela havia parado de tocar violão. Sofia fazia xixi na cama todas as noites, algo que não acontecia há anos. Ambas comiam mal, dormiam pior e pareciam carregar um peso invisível nos ombros pequenos. Senhor Bruno, Dona Marta apareceu na porta do escritório. As meninas não querem almoçar de novo, só pedem pela Maria Luísa. Bruno suspirou, fechando os olhos com força. Cada menção ao nome dela era como sal numa ferida aberta. Dê um jeito.
É para isso que a pago. Com todo respeito, senhor, essas crianças estão de luto. Perderam alguém importante. Não é questão de disciplina. Depois que Dona Marta saiu, Bruno ficou sozinho com seus fantasmas. A casa, que antes ecoava com música e risadas, agora só oferecia silêncio e tristeza. Ele próprio mal conseguia dormir, assombrado por memórias da voz de Maria Luísa cantando no hospital, pelos momentos de intimidade que haviam compartilhado quando ele pensou que poderia morrer. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos jardins vazios, seu telefone tocou. Era Roberto, do escritório em Salvador. Bruno, temos um problema. Os japoneses cancelaram o contrato. O quê? Por quê? Dizem que a instabilidade pessoal do CEO está afetando a confiança na empresa. As fofocas sobre seu envolvimento com funcionários chegaram até eles. Bruno sentiu o mundo girar. Havia sacrificado Maria Luísa para proteger os negócios e agora estava perdendo os negócios de qualquer forma. Tem mais, continuou Roberto. Sua tia Eulália está espalhando rumores de que você não está mentalmente apto para dirigir a empresa depois do acidente. Alguns sócios menores estão questionando sua liderança. A ironia era cruel. Bruno havia escolhido a reputação sobre o amor e agora estava perdendo ambos. Naquela noite, encontrou Isabela chorando no jardim, sentada no mesmo balanço onde Maria Luísa costumava cantar para elas. Isa, o que foi? Saudade, respondeu simplesmente. Dona Marta disse que saudade é frescura e que tenho que parar de chorar. Mas Maria Lu dizia que saudade é amor sem ter onde morar. As palavras da menina de 8 anos acertaram Bruno no peito como um soco. Maria Luísa havia ensinado às suas sobrinhas a filosofia da vida que ele havia esquecido, que sentimentos importavam, que amor não era fraqueza, que família se construía com cuidado e presença. Isa, você sabe onde Maria Luísa está morando? Em Salvador. Ela ligou uma vez para falar conosco, mas Dona Marta disse que não podíamos atender. O sangue de Bruno ferveu. Ela ligou? Quando? Semana passada. Dona Marta disse que o senhor havia proibido contato. Bruno jamais havia dado essa ordem. Dona Marta havia tomado a iniciativa, achando que estava protegendo a estabilidade da casa, mas havia cortado o último fio que conectava as meninas à mulher que consideravam mãe. Tio Bruno, a voz de Isabela ficou muito pequena. Você não gosta mais da Maria Lu? A pergunta simples e direta o desarmou completamente. Como explicar para uma criança de 8 anos que o amor mais verdadeiro de sua vida havia sido sacrificado no altar da conveniência social? Gosto muito dela, Isa. Então por que ela foi embora? Porque eu fui um idiota. Isabela o olhou com surpresa. Era a primeira vez que ouvia o tio admitir um erro, usar uma palavra inadequada, mostrar qualquer vulnerabilidade. Idiota como? Idiota de ter medo do que as pessoas iam falar se eu dissesse que a amo. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, mas uma vez pronunciadas, sentiram-se libertadoras. Era a primeira vez que admitia em voz alta, mesmo para uma criança, o que sentia por Maria Luísa. O senhor ama ela? Os olhos de Isabela se iluminaram pela primeira vez em semanas. Amo muito. Então vai buscar ela. Como nos filmes. Se fosse tão simples. Mas talvez fosse. Talvez ele estivesse complicando algo que poderia ser direto. Escolher o amor sobre o medo, a felicidade sobre a aprovação social. Isa, se eu for buscar Maria Luísa, e se ela perdoar minha burrice, você ficaria feliz se ela voltasse? E se ela virasse nossa mãe de verdade? A pergunta inesperada o pegou desprevenido. Mas olhando para o rosto esperançoso da menina, Bruno entendeu que suas sobrinhas já haviam tomado essa decisão há muito tempo. Para elas, Maria Luísa sempre fora mãe. Ficaria feliz, sim. Então vai, agora. Na manhã seguinte, Bruno cancelou todas as reuniões e partiu para Salvador. Não disse para a tia Eulália onde ia. Se dissesse, ela arranjaria um jeito de sabotá-lo. Simplesmente subiu no carro e dirigiu às 2 horas até a capital, com o coração batendo como não batia há meses. Encontrar Maria Luísa não foi difícil.
Através de antigos contatos, descobriu que ela estava trabalhando numa creche municipal no subúrbio de Salvador. Era irônico. Havia saído da mansão no interior para cuidar de crianças pobres na periferia urbana. A creche municipal Iemanjá ficava num bairro popular próximo ao mar. Bruno estacionou o carro importado na rua de casas simples e se sentiu completamente fora de lugar. Homens trabalhando em oficinas mecânicas o observaram com curiosidade. Crianças brincando na rua apontaram para seu carro como se fosse uma nave espacial. Quando entrou na creche, foi recebido por uma diretora negra de meia-idade que o analisou da cabeça aos pés com desconfiança. Procuro Maria Luísa Silva. Trabalha aqui? Procura para quê? Era o empregador dela. Preciso falar com ela. A mulher cruzou os braços. Ah, é você. O fazendeiro rico que quebrou o coração da menina. Bruno sentiu o rosto queimar. Até desconhecidos sabiam de sua covardia. Ela está? Está dando aula para as crianças de 4 anos. Mas não sei se vai querer falar com você. Seguiu o som de vozes infantis cantando até uma sala colorida onde encontrou Maria Luísa sentada no chão, cercada por uma dúzia de crianças, ensinando uma música simples com gestos. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, mas ainda sorria para as crianças com a mesma doçura que dedicara às suas sobrinhas. Bate palma, bate o pé, gira, gira, caranguejo, peixe é. Ela parou de cantar quando o viu na porta. O sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de dor e desconfiança. Crianças, vamos brincar lá fora com tia Joana, disse levantando-se. Tio Bruno precisa conversar comigo. Quando ficaram sozinhos na sala colorida, o silêncio foi constrangedor. Maria Luísa mantinha distância física, os braços cruzados numa postura defensiva. O que faz aqui, Bruno? Vim te buscar. Me buscar? Ela riu sem humor. Para quê? Lembra que sou apenas uma funcionária inadequada? As palavras que ele havia usado contra ela voltaram como flechas. Maria Luísa, Não. Você não tem direito de aparecer aqui depois do que me fez. Depois de como me humilhou. Eu sei que errei. Errou? Sua voz subiu 1/8. Bruno, você me destruiu. Me fez acreditar que havia algo real entre nós. Me deixou ter esperança. E depois me jogou fora como lixo. As lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, e Bruno sentiu o peito se apertar. Eu estava com medo. Medo do quê? De que as pessoas soubessem que você tem coração? Medo de perder tudo. A empresa, a reputação. E perdeu? Ela se aproximou, os olhos faiscando. Conseguiu manter sua preciosa reputação? Seus negócios estão prosperando? Bruno baixou a cabeça. Estou perdendo tudo de qualquer forma. Os japoneses cancelaram os contratos. Minha tia está questionando minha capacidade. Os negócios estão em crise. Que pena, disse sem uma gota de simpatia. Pelo menos não se envolveu com a babá inadequada. Maria Luísa, por favor. Não. Ela se afastou novamente. Você escolheu. Escolheu eles em vez de mim. Escolheu a aprovação deles em vez do nosso amor. Agora aguenta as consequências. E as meninas, elas estão sofrendo. Foi um golpe baixo, e ele soube pelo jeito que ela estremeceu. Maria Luísa amava Isabela e Sofia como filhas. Como elas estão? Péssimas. Sofia voltou a fazer xixi na cama. Isabela não come direito, não sorri mais. Elas perguntam por você todos os dias. Ele viu as lágrimas finalmente transbordarem. Maria Luísa tentou se esconder, mas ele se aproximou devagar. Elas precisam de você. Eu preciso de você. Precisava, ela corrigiu. Quando precisou mesmo, você me rejeitou. Porque sou um covarde. Porque passei a vida inteira fazendo o que era esperado de mim, nunca o que queria realmente. E agora quer o quê? Que eu volte para ser humilhada de novo quando a próxima pressão social aparecer? Bruno respirou fundo. Era agora ou nunca. Quero que volte para ser minha esposa. As palavras caíram no silêncio da sala como pedras num lago. Maria Luísa o encarou, claramente chocada. O quê?
Casa comigo, Maria Luísa. Não como funcionária, não escondido, não com vergonha. Casa comigo publicamente na frente de toda a sociedade baiana que pode ir para o inferno se não gostar. Você está falando sério? Nunca falei mais sério na vida. Aprendi que sem você, todos os negócios do mundo não valem nada. Que a aprovação social não esquenta a cama à noite ou canta quando você tem pesadelos. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão da creche, entre brinquedos infantis e desenhos nas paredes. Maria Luísa Silva, você salvou minha vida 2 vezes. Uma quando me trouxe de volta do coma, outra quando me mostrou como era viver realmente. Casa comigo, seja mãe das meninas oficialmente. Seja minha companheira para sempre. Ela o olhava como se ele tivesse perdido o juízo. Bruno, se levante. Está sendo ridículo. Vou ficar de joelhos até você responder. E sua família, sua tia, a sociedade baiana? Que se danem todos. Descobri que família não é quem divide o mesmo sobrenome, mas quem fica com você na UTI cantando para você não morrer. Maria Luísa começou a chorar de verdade agora, soluçando como se estivesse liberando meses de dor contida. Você me machucou muito, Bruno. Me fez sentir pequena, insignificante. Eu sei. E vou passar o resto da vida pedindo perdão. Mas me dá essa chance. Nos dá essa chance. E se você mudar de ideia? Se a pressão ficar forte demais? Bruno se levantou e a puxou para seus braços. Desta vez, ela não resistiu. Então me lembre do que você me ensinou no hospital. Que amor verdadeiro é mais forte que medo. Que família é quem escolhemos, não quem nos escolhe. Ele a beijou ali mesmo, na sala de aula da creche, entre brinquedos espalhados e desenhos infantis. Foi um beijo que tinha gosto de lágrimas e promessas, de perdão e recomeço. Sim, ela murmurou contra seus lábios. Sim, eu caso com você, mas com uma condição. Qualquer uma. Nada de casamento na igreja da elite baiana. Quero casar na praia, com as crianças da creche cantando, com minha avó do recôncavo abençoando. Quero um casamento que seja nosso, não deles. Bruno riu pela primeira vez em meses. Pode ser num terreiro de candomblé se você quiser. Só não me deixe de novo. Nunca mais. Mas agora você vai ter que enfrentar sua família, seus sócios, toda a sociedade que acha que você está enlouquecendo. Deixa comigo, disse Bruno, sentindo uma determinação que não conhecia há anos. Já sei exatamente o que fazer. Naquela tarde, enquanto voltavam juntos para o interior, Maria Luísa no banco do passageiro cantando baixinho, Bruno ligou para Roberto. Roberto, convoque reunião de emergência com todos os sócios para amanhã. Tenho anúncios importantes a fazer. Sobre os japoneses? Sobre muito mais que isso. E Roberto, diga para minha tia que preciso conversar com ela também. É hora de algumas verdades serem ditas. Quando chegaram à fazenda, as meninas correram pelo jardim como 2 furacões pequenos, gritando, Maria Lu! Maria Lu! E se atirando em seus braços como se ela tivesse voltado dos mortos. Você voltou. Você voltou para sempre? Perguntou Sofia, grudada em seu pescoço. Para sempre, prometeu Maria Luísa, olhando para Bruno. Vamos ser uma família de verdade agora. E o tio Bruno vai casar com você? Perguntou Isabela, sempre prática. Vai, respondeu Bruno, pegando as 3 mulheres de sua vida num abraço coletivo. Se vocês deixarem, vou casar com ela, e vocês vão ser nossas daminhas de honra. As gritinhas de alegria das meninas ecoaram pelo jardim, levando embora meses de tristeza e silêncio. Dona Marta apareceu na porta da casa, claramente descontente com a cena. Senhor Bruno, não acha que está confundindo as crianças? Elas já estavam se adaptando. Dona Marta, Bruno a interrompeu gentilmente. Seus serviços não serão mais necessários. Maria Luísa voltou para casa. Mas isso é absurdo! Sua tia ficará furiosa! Minha tia vai ter que se acostumar. Esta é minha casa, minha família, minha vida. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, um processo que envolveu 3 histórias, 2 canções e muitas lágrimas de alegria, Bruno e Maria Luísa se sentaram na varanda, observando as estrelas do sertão. Amanhã vai ser difícil, disse Maria Luísa. Sua família, os sócios,
Eles vão tentar te convencer de que está cometendo um erro. Deixa eles tentarem, respondeu Bruno, entrelaçando os dedos com os dela. O único erro que cometi foi acreditar que a opinião deles importava mais que minha felicidade. E se perder a empresa mesmo? Então vamos construir outra, juntos. Você, eu e as meninas. Maria Luísa sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Quem diria que um acidente de helicóptero salvaria sua vida de verdade? Não foi o acidente. Bruno beijou o topo de sua cabeça. Foi uma mulher corajosa que cantou para trazer um homem perdido de volta para casa. No dia seguinte, Bruno enfrentaria a tempestade familiar e empresarial. Perderia alguns sócios, ganharia inimigos na elite baiana, teria que reconstruir contratos e reputação. Mas naquele momento, sentado na varanda com a mulher que amava, sabendo que suas sobrinhas dormiam em paz pela primeira vez em meses, Bruno Albuquerque finalmente soube o que era ter algo que valia mais que todos os impérios do mundo. Tinha uma família. Tinha um lar. Tinha amor. E isso era mais riqueza do que qualquer plantação poderia produzir. A sala de reuniões da sede da empresa em Salvador nunca havia presenciado uma tempestade como aquela. Tia Eulália estava literalmente vermelha de raiva. Os sócios principais gesticulavam indignados, e o burburinho de vozes exaltadas criava um ambiente de tribunal de inquisição. Bruno, você perdeu completamente o juízo, gritou tia Eulália, batendo a mão na mesa de mogno. Casar com a babá? Isso é escândalo que vai destruir nossa reputação de uma vez por todas. Nossa reputação já está destruída, respondeu Bruno calmamente, sentado na cabeceira da mesa com uma serenidade que surpreendia a todos. Os japoneses cancelaram os contratos. Os bancos estão questionando nossa estabilidade. E vocês estão aqui preocupados com fofocas de salão. Roberto, seu sócio mais antigo, tentou uma abordagem mais diplomática. Bruno, entendemos que você tem sentimentos pela moça. Mas casamento? Não seria melhor mantê-la como... bem, como estava antes? Como amante escondida. A voz de Bruno cortou o ar como uma lâmina. Como vergonha familiar que ninguém pode mencionar. Exatamente, exclamou o Dr. Mendes, um dos investidores. Homens de nossa posição sempre tiveram arranjos discretos. Não há necessidade de oficializar. Bruno se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que nenhum deles havia visto antes. Senhores, vou explicar uma vez só como as coisas vão ser. Vou me casar com Maria Luísa Silva em 2 meses, numa cerimônia na praia, com todas as crianças da creche onde ela trabalha cantando. Quem não gostar pode se retirar dos negócios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno, tia Eulália tentou uma última cartada. Pense nas meninas. Que exemplo você está dando? Que futuro terão na sociedade com uma madrasta dessa origem? Foi aí que Bruno perdeu a paciência. Pela primeira vez na vida, enfrentou a tia com toda a verdade acumulada. Que exemplo? O exemplo de um homem que escolhe amor sobre hipocrisia. As meninas adoram Maria Luísa. Ela é mais mãe para elas do que qualquer mulher adequada que vocês possam sugerir. Mas a diferença social... A diferença social é que ela tem caráter e vocês não. É que ela ficou no hospital cuidando de mim quando vocês estavam calculando minha herança. É que ela ama essas crianças enquanto vocês as veem como peças num jogo de poder. Tia Eulália empalideceu. Como ousa falar assim comigo? Ouso porque é a verdade. E porque cansei de viver para agradar pessoas que nunca me amaram de verdade. A reunião terminou com 3 sócios se retirando da empresa. Tia Eulália ameaçando contestar legalmente suas decisões. E Roberto tentando mediar uma situação que já estava além de qualquer diplomacia. Bruno, disse Roberto quando ficaram sozinhos. Você tem certeza do que está fazendo? Vai perder muito dinheiro, muito prestígio. Roberto, você tem filhos? Tenho. 2. Você os ama?
Claro. Então entende que alguns amores valem qualquer sacrifício. Maria Luísa e as meninas são minha família. O resto é só negócio. Quando Bruno chegou em casa naquela tarde, encontrou uma cena que confirmou todas suas decisões. Maria Luísa estava na cozinha fazendo um bolo com as meninas, as 3 cobertas de farinha, e rindo como não riam há meses. A casa toda cheirava a canela e felicidade. Como foi a reunião? Perguntou Maria Luísa, limpando as mãos no avental. Perdi 3 sócios, minha tia me deserdou simbolicamente, e provavelmente vou ter que vender algumas propriedades. Está arrependido? Bruno olhou para Isabela lambendo a colher de chocolate, para Sofia tentando alcançar o açúcar cristal na bancada alta, para Maria Luísa com farinha no cabelo e sorriso no rosto. Jamais na vida. As semanas que se seguiram foram um furacão de preparativos e transformações. Bruno vendeu 2 fazendas menores para cobrir as perdas dos sócios que saíram. Enfrentou artigos maldosos na imprensa baiana sobre o magnata que perdeu a cabeça por uma babá. Recebeu telefonemas de antigos amigos desaconselhando o casamento. Mas também descobriu quem eram seus verdadeiros aliados. Carmen, a enfermeira do hospital, ofereceu-se para ajudar na organização do casamento. Roberto, depois de uma semana de reflexão, voltou decidido a apoiar as decisões do sócio. E, surpreendentemente, alguns empresários mais jovens começaram a parabenizá-lo pela coragem de seguir o coração. Sabia que você está virando exemplo? Disse Ricardo Tavares, um produtor de cacau de 35 anos, durante um almoço de negócios. Minha esposa está contando para todas as amigas sobre o romance do século na Bahia. Romance do século? Magnata que desperta do coma pela voz da amada e enfrenta a sociedade para ficar com ela. É coisa de novela, Bruno. As mulheres estão suspirando. Bruno riu. Nunca havia pensado em sua vida como romântica. Sempre fora apenas um homem assustado que demorou demais para tomar a decisão certa. 2 meses depois, numa praia dourada de Itacaré, aconteceu o casamento mais comentado da Bahia daquela década. Não pelo luxo ou ostentação, mas pela singularidade e autenticidade. Maria Luísa chegou descalça na areia, num vestido branco simples feito pela costureira do Recôncavo, carregando um buquê de flores do campo. As daminhas de honra eram Isabela e Sofia, radiantes em vestidos cor-de-rosa, espalhando pétalas de rosa e cantando uma música que Maria Luísa havia ensinado. O coro da creche municipal Iemanjá cantou durante toda a cerimônia. 15 crianças de 4 a 8 anos interpretando acalantos baianos que fizeram metade dos convidados chorar de emoção. Bruno esperava na areia vestindo linho branco, com os pés descalços e um sorriso que transformava completamente seu rosto. Quando Maria Luísa se aproximou, ele não conseguiu conter as lágrimas. Aceita este homem idiota que demorou para entender o óbvio? Perguntou ela quando chegou ao seu lado. Aceito, respondeu ele. Se aceitar esta mulher que salvou sua vida 2 vezes. O padre que celebrou a cerimônia era um jovem da teologia da libertação que fez um sermão sobre amor verdadeiro, superar barreiras sociais. A avó de Maria Luísa, de 78 anos, deu a bênção final jogando dendê na areia e cantando um canto de Iemanjá. Que as águas abençoem este amor, disse a velha senhora, e que ele seja fértil como a terra e profundo como o mar. No momento do beijo, as crianças da creche cantaram em coro, as gaivotas voaram sobre suas cabeças, e o sol se pôs no horizonte pintando o céu de dourado e rosa. Entre os convidados estavam Carmen e outros funcionários do hospital, colegas da creche, vizinhos do interior, alguns empresários aliados e, surpreendentemente, Roberto com a família inteira. Tia Eulália não compareceu, mas enviou um telegrama lacônico. Que Deus os abençoe. Era sua forma de dar a bênção, sem admitir publicamente que aprovava. A festa aconteceu na própria praia, com uma banda de forró pé de serra, mesas de madeira rústica e comida preparada pelas tias de Maria Luísa. Acarajé, vatapá, moqueca, cocada.
Foi uma mistura perfeita da simplicidade nordestina com a abundância que o dinheiro bem usado podia proporcionar. Nunca vi você tão feliz, disse Roberto durante a festa, observando Bruno dançar forró com Maria Luísa na areia. Nunca fui, respondeu Bruno. Levei 42 anos para descobrir que felicidade não se mede em hectares plantados. 6 meses depois do casamento, Bruno e Maria Luísa inauguraram seu projeto mais ambicioso, a Escola de Música e Artes do Recôncavo, construída numa das antigas propriedades que Bruno havia mantido. Era um complexo educacional que oferecia ensino musical gratuito para crianças carentes de toda a região. A ideia é que toda criança que quiser aprender música tenha essa oportunidade, explicou Maria Luísa para os jornalistas presentes na inauguração. Independente da condição social. Bruno estava ao seu lado, segurando Sofia no colo, enquanto Isabela cortava a fita de inauguração com uma tesoura gigante. Minha esposa sempre disse que música cura a alma, disse ele. Ela curou a minha. Agora queremos que cure outras. O projeto foi um sucesso imediato. Em 6 meses, tinha lista de espera de 300 crianças. Professores voluntários vinham de Salvador nos fins de semana. Uma orquestra jovem foi formada, apresentando-se em festivais por toda a Bahia. Vocês criaram algo lindo, disse Carmen, durante uma das apresentações da orquestra jovem. Essas crianças têm uma oportunidade que nunca teriam. Foi Maria Luísa que teve a ideia, disse Bruno. Eu só pago as contas. Não é verdade, protestou Maria Luísa. Foi ideia nossa. Família é assim. Constrói sonhos junto. 1 ano depois do casamento, numa manhã ensolarada de domingo, Bruno acordou com uma surpresa. Maria Luísa estava sentada na cama, segurando algo nas mãos com lágrimas de alegria nos olhos. Bruno, acorda. Tenho uma novidade. Ele abriu os olhos e viu o teste de gravidez positivo. Estamos grávidos? Perguntou, ainda processando a informação. Estamos. As meninas vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. Bruno se sentou na cama e a puxou para um abraço, rindo e chorando ao mesmo tempo. Meu Deus, Maria Luísa, vamos ter um bebê. Vamos, nossa família vai crescer. Naquele momento, Isabela e Sofia invadiram o quarto, agora com 9 e 7 anos respectivamente, saltando na cama como faziam toda manhã de domingo. O que vocês estão comemorando? Perguntou Isabela, sempre atenta. Vamos ter um bebê na família, anunciou Maria Luísa. As gritinhas de alegria das meninas ecoaram pela casa inteira. Elas dançaram na cama, fizeram planos para o quarto do bebê, discutiram nomes possíveis e encheram os pais de perguntas sobre quando poderiam segurar o irmãozinho. Vou ensinar ele a tocar violão, declarou Isabela. E eu vou cantar para ele não chorar, completou Sofia. Bruno observava a cena com um sorriso bobo no rosto. 2 anos antes, era um homem solitário que evitava a intimidade emocional. Agora estava cercado por 3 mulheres que amava, esperando um 4º membro da família, numa casa que transbordava música e alegria. No que está pensando? Perguntou Maria Luísa, notando sua expressão contemplativa. Estou pensando que quase morri naquele acidente de helicóptero. E que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Maria Luísa riu. Só você para achar que quase morrer foi sorte. Não foi sorte, foi destino. O destino me levou até você. Não, ela corrigiu, beijando-o suavemente. Você escolheu voltar. Escolheu acordar para a vida. Escolheu o amor. O destino só abriu a porta. Você que decidiu passar por ela. Naquela tarde, a família expandida, Bruno, Maria Luísa, Isabela e Sofia, foram para a praia onde haviam se casado. As meninas correram pela areia, construindo castelos e perseguindo caranguejos. Bruno e Maria Luísa caminharam de mãos dadas na beira da água, planejando o futuro do bebê que estava a caminho. Como vai se chamar? Perguntou Bruno. Se for menina, Carmen, por causa da enfermeira que nos ajudou. E se for menino? Gabriel, por causa do arcanjo que protege famílias. Gabriel Albuquerque Silva, testou Bruno. Tem um som bom.
Albuquerque Silva, corrigiu Maria Luísa. Nossos filhos vão carregar os 2 sobrenomes, para lembrar que família se constrói com amor, não com tradição. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados, a família se reuniu na areia para assistir ao espetáculo diário da natureza. Sofia estava no colo de Bruno, Isabela encostada em Maria Luísa, todos em silêncio contemplativo. Tio Bruno, disse Isabela de repente, você se lembra quando eu perguntei por que você nunca nos abraçava? Lembro. Agora você abraça a gente toda hora. É verdade. Descobri que abraço é vitamina. Quanto mais a gente dá, mais forte fica. Ah, quem te ensinou isso? Bruno olhou para Maria Luísa, que sorria com os olhos brilhando. Uma professora muito especial, que me ensinou que amar não é fraqueza, é coragem. E que cantar para quem a gente ama é o melhor remédio do mundo, completou Sofia. Exato, minha princesa. Enquanto voltavam para casa ao cair da noite, as meninas correndo na frente e ele e Maria Luísa caminhando devagar para aproveitar o momento, Bruno refletiu sobre a jornada que o havia trazido até ali. 2 anos antes, era um homem que confundia sucesso com felicidade, que construíra muros em volta do coração para se proteger da dor. O acidente de helicóptero havia quebrado esses muros fisicamente, mas foi Maria Luísa quem os demoliu emocionalmente. Ela o ensinara que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar junto nos momentos difíceis. Que amor verdadeiro não diminui quando é compartilhado, mas multiplica. Que música e risadas são tão necessárias quanto comida e abrigo. No que está pensando agora? Perguntou ela, notando seu silêncio. Estou pensando que quando acordei naquele hospital e vi seu rosto, foi como se estivesse vendo o sol pela primeira vez. Que poeta você ficou, seu Albuquerque. É efeito colateral de viver com uma musicista. Estou ficando sensível. Está ficando humano, corrigiu ela. Finalmente. 5 anos depois, quando Gabriel Albuquerque Silva fez seus primeiros passos no jardim da fazenda, enquanto as irmãs mais velhas cantavam para ele, Bruno soube que havia encontrado a riqueza verdadeira. Não estava nos milhões que ainda possuía, nem nas propriedades que continuava administrando com sucesso renovado. Estava nos sorrisos de manhã, nos abraços de boa noite, nas canções que ecoavam pela casa em todas as horas do dia. Estava numa mulher corajosa que havia cantado para trazer um homem perdido de volta à vida, e nas crianças que haviam escolhido chamá-lo de pai, mesmo quando ele não merecia. Bruno Albuquerque havia descoberto que o amor verdadeiro não é algo que encontramos. É algo que construímos, nota por nota, dia após dia, como uma música que nunca termina. E sua família era a sinfonia mais linda que já havia escutado. Na varanda da casa, enquanto o sol se punha sobre as plantações que agora pareciam menos importantes que os risos vindos do jardim, Maria Luísa cantarolava uma cantiga nova que havia composto para Gabriel. Cresce, meu menino, cresce em paz, que o amor da família sempre te guiará. As estrelas vão te proteger, e a música vai te ensinar a viver. Bruno se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços e apoiando o queixo em sua cabeça. Mais uma música linda, murmurou. Para mais um filho amado, respondeu ela, se encostando nele. E assim, num fim de tarde dourado no interior da Bahia, a família que havia nascido de um acidente, crescido através de um coma e se fortalecido apesar dos preconceitos sociais, continuava escrevendo sua história de amor. Uma história que provava que às vezes perdemos tudo para ganhar o que realmente importa, e que a música mais linda do mundo é a de um lar onde o amor é maior que o medo. Se esta história tocou o coração de vocês e despertou a reflexão sobre como o verdadeiro amor tem o poder de despertar almas e transformar vidas, deixem o gostei no vídeo e se juntem à nossa família se inscrevendo no canal. Que vocês tenham a coragem de Maria Luísa para não desistir quando tudo parece perdido, a determinação de Bruno para enfrentar preconceitos em nome do amor e a sabedoria das pequenas Isabela e Sofia para enxergar que família é quem escolhemos para amar. Que encontrem forças para cantar suas próprias canções de esperança sabendo que,
Às vezes, é exatamente nos momentos mais difíceis que descobrimos quem realmente vale a pena ter ao nosso lado. E lembrem-se, não importa sua origem ou classe social. O que importa é ter um coração grande o suficiente para amar sem vergonha e uma alma corajosa o suficiente para escolher a felicidade em vez da aprovação dos outros. Nos vemos na próxima história, onde mais uma vez vamos descobrir que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando tudo conspira contra ele. Até a próxima!